Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos pensar um pouco sobre o encontro entre europeus e povos indígenas aqui na América. Um encontro que deu origem a muitos outros povos e culturas, mas que de certa forma foi também desastroso. Vamos voltar no tempo? No final do século XV, Cristóvão Colombo chegou na região onde a gente hoje chama de América Central. A surpresa era dos dois lados. Os espanhóis, impressionados com a terra, com os povos, com a forma de vestir, e aqueles que lá viviam, impressionados com as embarcações, com aqueles comportamentos, com uma língua completamente diferente. É possível dizer que os primeiros encontros não foram muito violentos, inclusive porque a capacidade de comunicação era bem restrita. Mas rapidamente, os espanhóis desenvolveram formas de conhecer e explorar a região. Objetivo: encontrar riquezas. Nesse processo, eles identificaram que havia exploração de metais preciosos. A cobiça cresceu. E pequenos grupos de espanhóis, liderados por homens que usaram mão de ferro, conseguiram dominar milhares de povos indígenas. Hernán Cortés atuou na região do Império Azteca. Francisco Pizarro atuou na região do Império Inca. Mas como um número pequeno dominava populações tão grandes que estavam inclusive no seu ambiente, conheciam aquele espaço? Os espanhóis trouxeram armas de fogo, cavalos e doenças. As doenças tiveram um impacto muito grande sobre as populações porque era uma novidade e aqueles povos não tinham imunidade para aqueles tipos de doença que estavam chegando no continente. Eles também se aproveitaram das rivalidades locais para dominar os índios, uma vez que onde existe um império, significa que eu tenho um povo dominando outros povos. Esses povos dominados ajudaram os espanhóis nesse processo. O fato é que houve uma redução maciça da população indígena. Muito das culturas desses povos foi exterminado. Uma pena. Um encontro difícil que gerou riquezas e poder para os espanhóis, mas o preço foi massacrar populações indígenas, com a violência, com a escravidão, com a exploração. Triste, sem dúvida nenhuma. E aqui no Brasil, o que aconteceu? Os portugueses chegaram e também tiveram os primeiros contatos com os povos indígenas. Lá na Bahia. Com o tempo, esses contatos se tornaram mais próximos e alguns índios trabalharam para os portugueses na medida do escambo, que é a troca do trabalho por alguma outra coisa, um objeto, que para o índio ali era valoroso. Muitos índios fugiam, se escondiam nas matas que eles conheciam muito bem. Muitos outros foram escravizados, até que os jesuítas tiveram uma atuação mais forte, mais significativa aqui no Brasil. E os jesuítas protegiam os índios da
escravidão. O resultado disso é que foi necessária uma outra mão de obra africana, um outro capítulo da história, mas que muitos índios passaram a ter um contato com a cultura, com a língua, com o comportamento do colonizador, através dos padres jesuítas. Também sofreram violência, perseguição, escravidão. Também sofreram por não poder manter a sua cultura, os seus comportamentos, a sua arte, a sua história. O fato é que portugueses e espanhóis chegaram na América impondo os seus costumes, as suas regras, para explorar as riquezas que eles encontraram. É assim que começa a nossa história. Uma história de exploração, de violência, onde a ideia do respeito às diferenças não existia. Nós avançamos muito, precisamos avançar mais. Infelizmente, a população indígena foi reduzida drasticamente. Temos heranças, temos conhecimento, sabemos um pouco das suas histórias, mas sabemos, principalmente, que a mão de ferro do colonizador colocou a riqueza acima de qualquer coisa. E com isso, a cultura, o conhecimento e a vida dos povos que aqui moravam foi considerado menor, inferior. Não era prioridade. No tempo em que o ouro valia mais do que tudo, os índios eram vistos como quase nada, instrumentos necessários para a exploração do trabalho. Extermínio, exploração, desrespeito. Esse capítulo da história é muito importante para a gente aprender o que fizemos e o que não precisamos de repetir. Porque todos os povos, independente de quais sejam as suas culturas, precisam ser respeitados. O respeito é um dos princípios mais importantes da vida em sociedade. Estamos aprendendo. Um beijo para vocês.